Então vamos lá rapidamente para a nossa última análise que a gente vai conversar mais detalhadamente, né? Que é a análise de discriminante ou LDA, né? Análise discriminante linear. Em que tipo de situação a gente usa essa análise, né? O objetivo dessa análise é basicamente testar o pertencimento de objetos a grupos pré-determinados, né? Pré-definidos pelo usuário. Outra utilidade dela também é discriminar os descritores, né? Por exemplo, algum tipo de variável, né, que descreve os objetos, como que ela está organizada, né, ou agrupada justamente dentro desses grupos e se existe algum tipo de padrão comum a cada grupo, né? Eu vou dar algum exemplo, acho que talvez isso fique mais claro e obviamente a gente vai também falar sobre isso em mais detalhes na parte prática, né? Uma das utilidades dela, e talvez onde ela é mais aparece, né, mais frequentemente, é justamente na parte de taxonomia, em que a pessoa está, algum zoólogo, algum tipo de taxonomista está descrevendo uma nova espécie, e aí ele tem, né, as suas OTUs, né, unidades taxonômicas operacionais, e ele quer justamente ver se esses agrupamentos desses indivíduos, né, que compõem essas UTUs, claro, baseados nas medidas morfológicas, né, lineares que eles possam ter, feito nesses indivíduos, se a morfologia, né, divide esse grupo, né, de OTU em dois ou três agrupamentos diferentes, né, separados. Uma utilidade aí, de novo, que tem sido crescentemente feita dessa análise é justamente, de novo, a aprendizagem de máquina, né? Talvez essa disciplina, se você está interessada em essas técnicas de aprendizagem de máquina, machine learning, essa disciplina de multivariada, ela vai te dar um embasamento bem interessante para você, claro, prosseguir depois nos seus estudos, né? E isso é usado, né, tem sido usado por Netflix e algumas outras plataformas para indicar, né, algum tipo de filme ou algum tipo de conteúdo para você, baseado justamente no que você já assistiu e deu lá o joinha ou não gostou, né, e aí baseado nisso ele vai coletando esses dados e aí, a partir do momento que tem um título novo na plataforma, por exemplo, ele te indica, ó, isso aqui você tem 95% de chance de ser relevante para você. Você deve estar visto isso já na Netflix, né? Então, como é que ela funciona? E, de novo, né, só um parênteses antes, eventualmente você pode ver essa análise com outro nome, que é Canonical Variate Analysis. De novo, essas análises elas foram sendo reinventadas e redescobertas, né? E aí você pode ver, em alguns contextos, por exemplo, de morfometria geométrica, né? Você pode ver esse termo CVA, né? Canonical Variate Analysis. Então, como é que ela funciona? A gente começa com uma matriz, né? Que é a nossa matriz resposta, onde vai ter normalmente a nossa variável descritora ali, né? A nossa variável resposta, que normalmente é medidas lineares, quantitativas. E aí também a gente tem a nossa um ou mais grupos que vão estar numa outra matriz, que é uma variável qualitativa, justamente, é um fator com vários níveis, né? Então, o que a LDA faz é justamente procurar, né, combinações lineares dessas variáveis explanatórias, que vão ser os grupos que vão estar nessa matriz X, que expliquem a classificação de Y de maneira a maximizar, né, a dispersão dos centroides dos grupos. O que eu quero dizer com isso? Ela vai tentar justamente fazer com que os centroides dos nossos grupos estejam o máximo possível separados entre si. E aí, claro, os objetos, né, vão estar agrupados dentro desses, ou em volta desses centroides. Isso tem o efeito de tentar o máximo possível separar os objetos, né, maximizar a nossa classificação. E aí, por conta disso, a distância que é preservada nessa análise é justamente a distância de Mahalanobis, que a gente explorou um pouquinho lá na nossa segunda aula, né? Desculpa, nossa terceira aula, sobre coeficiente de associação.
Então, essa é a forma da distância de Mahalanobis, você já conhece ela. Aqui eu só vou explorar um pouquinho mais, ou relembrar algumas coisas, né? A gente tem basicamente três componentes aqui. O primeiro é justamente um vetor, né? Vai ser um vetor com os valores absolutos das diferenças entre as médias das variáveis nos grupos. Tudo bem? E essa matriz aqui, chamada matriz V, é a variância conjunta dentro dos grupos, né? Claro que eu estou fazendo isso par a par, né? Se você tivesse mais grupos, você vai ter que fazer repetir isso para cada combinação. Então, se você lembra, eu falei que a distância de Mahalanobis era um tipo de coeficiente bastante eficiente se você quisesse considerar justamente a correlação entre as suas variáveis descritoras, e esse aqui é um tipo de aplicação dela, né? Então imagina que você tenha aqui, essa é uma figura do livro do Legendre. Então imagina que você tenha aqui duas dimensões aqui, dois descritores, que vão ser os seus dois descritores. E aqui vão estar justamente os seus objetos. E aí você tem, claro que você tem dois vetores, você vai ter dois grupos, né? O número de dimensões é exatamente equivalente ao número de grupos que você tem. E aí, se você projetar, claro, cada um desses objetos aqui, em cada um desses eixos, você acaba ficando com como se fosse um histograma, né? Um gráfico de frequência aqui que você tem, por exemplo, no comecinho aqui desse eixo, você tem uma menor frequência do B, depois você aumenta, depois diminui de volta. E a mesma coisa do A, que é um pouco mais frequente, né? Mais para o fim do gradiente, é o mesmo raciocínio que você tem para esse tipo de eixo aqui. Então a gente observa que esses eixos originais, eles têm, né, principalmente nessa parte do meio aqui, né, você tem uma grande sobreposição dos objetos dos dois grupos. Concorda comigo? Olha só. Justamente aqui você tem, né, muitos Bs e muitos As misturados. Então a ideia da LDA é justamente criar um novo eixo, né, que está sendo representado nesse eixo Z aqui, que vão ser composto, vai ser criado a partir de uma combinação linear, né, que vai ser justamente essa é a formulinha da nossa famosa combinação linear, que vai tentar maximizar a criação, né, o posicionamento desse eixo aqui, nesse espaço reduzido, ele vai maximizar justamente a separação. Nesse exemplo aqui, ele consegue fazer isso de maneira bastante eficiente, porque nessa parte desse eixo você só tem Bs, e nessa parte do gradiente você só tem A, tudo bem? É isso, né? Se você entendeu isso, você entendeu a ideia geral de uma LDA. Agora vamos tentar entender o passo a passo e ver como é que essa análise funciona, né? A primeira coisa que você tem que fazer é justamente ter uma estimativa de variância entre os grupos, né? Variância em termos do quê? Variância em termos dos objetos que você quer ordenar, né? E aí, a partir disso, você tem, né, se você tem uma variância entre os grupos, quer dizer que você tem a criação desses dois grupos. Então, a partir disso, você tem uma variância entre grupos e depois uma variância, né, dentro dos grupos, que vai ser equivalente à distância entre cada observação e o centroide, né? Aqui você criou os grupos, que basicamente equivale a dizer que você criou os centroides, você posicionou os centroides desses grupos no seu espaço multidimensional, né? E aí você, a partir disso, pode calcular a distância de cada objeto para o centroide de cada grupo respectivo, né? E aí, a partir disso, você pode construir, né, um espaço reduzido em que você maximiza justamente esses dois critérios. Você maximiza a separação dos grupos e a agregação entre, né, ou diminui a distância entre os objetos e os centroides de cada grupo. Essa é a ideia simples da LDA, tudo bem? E aí, por fim, claro, você pode, a partir do momento que você maximizou, que você encontrou um resultado ideal, você tem a posição respectiva de cada objeto ao longo dos eixos, que é equivalente aos scores, né?
E aí, eventualmente, você pode também interpretar cada eixo, né? Lembrando que a variação ela vai ser explicada de maneira cada vez mais reduzida, né? O primeiro eixo sempre vai ficar a maior parte da variação, depois o segundo, etc, etc. Então, é justamente isso. Você tem essa separação entre os grupos, né? O centroide e a variância, né? De maneira a diminuir a variância entre esses grupos, né? E aí é importante a gente ter a ideia ou saber que a LDA ela assume justamente uma relação ou uma distribuição dos dados, né, em torno dessa média gaussiana, tudo bem? Por isso que justamente você pode fazer isso de maneira bastante eficiente computacionalmente, porque a gente conhece toda a matemática por trás disso, tudo bem? E aí, claro, como essa é uma análise baseada, é uma autoanálise, né, ela produz autovetores, né, que a gente eventualmente pode usar subsequentemente. E qual que são as estatísticas da LDA? Como a gente viu lá, na CCA e na LDA, na CCA e na RDA, a gente tem uma estatística F, né, um R quadrado canônico, etc. A gente tem esses números que captura ou que descreve um padrão, né? Aqui na LDA, a gente vai ter o equivalente, que é o lambda do Wilks, tudo bem? Essa estatística ela vai ser interpretada, ela pode ser interpretada como uma maneira de testar se a posição dos centroides dos grupos diferem significativamente. Para isso que a gente vai usar essa estatística, tudo bem? É interessante, ou ela é muito útil, porque ela é muito fácil de ser interpretada, né? Porque ela varia de 0 a 1. 0 significa máxima dispersão e 1 significa ausência de dispersão entre os grupos. Claro que tem alguns detalhes nisso, a gente vai falar mais daqui a pouquinho, né? Então, que tipo de aplicação a gente utiliza na LDA? A gente pode utilizar ela para classificar novos objetos, né? Uma das aplicações dela é fazer justamente isso, e é o que a gente chama de discriminant function, né? Então, um outro nome que você pode ter conhecido essa análise é discriminant function, mas isso, de novo, sendo bastante formal, né? Isso é uma das aplicações da LDA. Então, no caso da função discriminante, ela é usada para posicionar novos objetos no espaço reduzido, né? Então, a ideia é que você tem os seus grupos já pré-formados e você tem um novo conjunto de dados. E você pergunta para ele, olha, esse conjunto de dados aqui, esses objetos, eles pertencem ao grupo A ou ao grupo B? Tudo bem? Essa é a ideia. Então, ao fazer isso, essa análise ela calcula, né, o score, o posicionamento, e o objeto ele vai ser atribuído a um grupo em que ele vai ter maior score. É basicamente isso. Esse é o critério de classificação, né? Esse é um tipo a gente pode entender isso como um tipo de classificação. A ideia de você ter o mesmo tipo de raciocínio, né? De ideia por trás da regressão linear e regressão linear múltipla. Você também pode fazer ou calcular, né? Aliás, você pode obter uma tabela de classificação que basicamente ela vai conter informações que te permitem comparar, né, a classificação original dos grupos com a atribuição feita por essa função discriminante. Então imagina que no contexto lá de taxonomia, você tem os seus OTUs, lá você tem essas várias medidas e você tem uma hipótese a priori. Ó, esses objetos aqui, né, esses indivíduos, eles pertencem à espécie A e esses outros indivíduos aqui, eles pertencem à espécie B. Será que isso é verdade? Será que pelo menos esse conjunto de dados morfológicos ele suporta essa hipótese? Legal, vou testar isso. Como é que eu faço isso? Com LDA. Dessa maneira como eu tô mostrando para vocês. Tudo bem? Isso também, uma das derivações, né, dessa tabela de classificação é te permitir testar a efetividade da classificação. É como se você tivesse um poder, né? Qual é o grau de certeza minha que eu tenho de classificar esse objeto, né, esse indivíduo, como pertencente à espécie A ou B, né?
Enfim, ele faz a distância de Mahalanobis e uma distância maior do que 3 indica uma boa separação entre os grupos, né? Ele te dá um certo grau de certeza na separação, no grau de pertencimento, digamos assim, entre cada grupo. Então a ideia é que você tenha, né, os indivíduos, né, e aí os grupos a quais ele pertence. Então você pode ter previamente, né, que você acha que eles pertencem. E aí você você testa isso de fato, né? E aí você tem quantos indivíduos a LDA encontrou que são pertencentes ao grupo 1, 2, etc. E aí você tem um grau de certeza aqui, né, em relação ao quanto que essa classificação a priori é correta ou não, ou é suportada pelos dados ou não. É isso que uma tabela de classificação faz para você. Pressupostos, né? Um deles eu já falei, que é justamente a distribuição de frequência dentro dos grupos, ela segue uma distribuição gaussiana normal, a gente talvez possa até voltar, né, nesses slides aqui, né? Essa distribuição de frequência justamente segue uma distribuição gaussiana, tudo bem? Só que, enfim, é difícil saber isso a priori, né? Então você necessariamente ou idealmente deveria testar isso, deveria testar para de fato se existe uma homogeneidade de variância dentro dos grupos, e você pode fazer isso com essa função chamada beta-disper do pacote Vega. Tudo bem? A gente vai ver isso na parte prática. Então tá, esse foi a LDA. Bastante simples, não tem lá muito segredo. Eu volto daqui a pouquinho para falar sobre um breve comentário, né, bem breve mesmo, sobre métodos alternativos, métodos de ordenação canônica alternativos.